I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Mission control, do you read me? Silly my coordinates lately. Olá! Vamos corrigir o nosso questionário da nossa semana de revisão? Vamos lá! A gente tem na primeira questão um cartaz que ele apresenta o que? Eu pergunto, esse cartaz mostra claramente o que? Vamos ao cartaz. Acento não é enfeite. O acento muda tudo. Primeira frase. Não contem o fim do livro. Verbo contar. Este alimento não contém glúten. Verbo conter. O que esse cartaz mostra claramente? Ele mostra claramente que a presença ou ausência do acento pode fazer uma palavra mudar de significado. A gente tem contem e contém com as mesmas letras, mas a palavra contém, por possuir acento, é uma outra palavra. Então, a gente percebe que a presença ou ausência do acento ele pode fazer uma palavra mudar de significado. Na segunda questão, a gente tem a maior palavra acentuada recebe acento por qual motivo? Qual é a maior palavra acentuada? A gente tem aí grandes a palavra paz, saúde e amor. A única que é acentuada é a palavra saúde. E a gente tem na separação de sílabas sa, u, d. A gente tem o u tônico separado em uma sílaba. Então, a gente tem aí a presença de um hiato. Então, a palavra recebe acento por ser um hiato. A terceira questão, na imagem da questão 2, nós só não encontramos o quê? A gente encontra paroxítona? Sim, a gente encontra paroxítona. Por exemplo, a palavra, deixe-me encontrar aqui, família. Família é uma palavra paroxítona. Então, a gente encontra paroxítona. A gente encontra alguma oxítona? Vamos ver se a gente encontra alguma oxítona nesse nosso cartaz. A gente tem alguma oxítona? Não, nós não temos oxítona em nenhuma palavra desse cartaz. A gente tem monossílabo tônico. Vamos procurar um monossílabo tônico? A gente tem um monossílabo tônico fé, dentro da letra O da palavra amor. A gente tem fé. Fé é um monossílabo tônico, por isso acentuado, senão seria fê. E a gente tem algum hiato? Tem, a gente já viu que saúde é hiato. Então, a única que a gente não encontra aí no nosso cartaz é uma oxítona, que a sílaba tônica seria a última sílaba da palavra. A nossa questão número 3, na verdade, ela é uma questão que vai precisar ser anulada. Todos vão receber a pontuação por ela, porque eu não coloquei o item que seria marcado, né? Na imagem da questão 2, só não encontramos, na verdade, oxítona, porque a gente tem paroxítona, por exemplo, a palavra família. A gente tem hiato, a palavra saúde, por exemplo. A gente tem monossílabo tônico, a palavra fé. A gente tem proparoxítona, por exemplo, a palavra ética. Então, o que a gente não tem, na verdade, é uma oxítona, cuja sílaba tônica seria a última. E eu não coloquei esse item, ele ficou vazio. Então, a gente anula a questão número 3, mas com o conhecimento que ela passa para nós, claro.
Na questão número 4, sobre o enunciado abaixo, só não é possível afirmar o quê? Qual é o enunciado? Deus disse que amássemos uns aos outros. Deus disse que amassemos uns aos outros. A presença do acento outra vez fazendo a diferença. Eu digo que não é possível afirmar o quê? Não é possível afirmar que a falta de acento transforma o verbo amar no verbo amassar. A falta do acento faz o verbo amar se transformar no verbo amassar, verdadeiramente. O acento muda o sentido da primeira frase em relação à segunda? Também é possível afirmar. Eu quero saber o que não é possível. No primeiro enunciado, a palavra é proparoxítona. Sim, o acento está na antepenúltima sílaba. O verbo é o mesmo na primeira e na segunda oração? Não. Na primeira oração, o verbo é o verbo amar. Na segunda oração, o verbo é o verbo amassar. Então, esta é a resposta correta, a última opção. Na quinta questão, 3 palavras são acentuadas pela mesma regra. São elas: mansidão, persistência e gratidão, dedicação, compreensão e organização, persistência, resiliência e paciência, resiliência, fé e tolerância. A resposta correta é o terceiro item: persistência, resiliência e paciência. 3 paroxítonas acentuadas por terem ditongo crescente no final, na última sílaba. Na oitava questão, eu tenho cartaz. A falta que o acento faz é o título. Eu tenho camelo de um lado, o desenho de um animal, e camelô de outro lado e a movimentação de um shopping popular. O título do cartaz está correto por quê? Por que o acento faz falta? Porque as duas palavras significam a mesma coisa? Camelo e camelô significam a mesma coisa? Não. Porque a presença do acento transforma a palavra em nome de animal? É por isso que o acento faz falta? Porque a presença do acento transforma a palavra em nome de animal? Não. O nome de animal é quando há ausência, que é camelo. Camelô transforma o nome em shopping popular. O acento circunflexo muda o significado da palavra? Sim, o acento circunflexo muda o significado da palavra. Sem acento, a palavra significa uma coisa. Com acento, ela significa outra. A primeira forma de escrever não existe. Camelo existe. É o nome do animal. Então, a resposta correta é que o acento circunflexo muda o significado da palavra. Na questão número 9, eu digo, não podemos afirmar sobre as palavras acentuadas no acróstico. Quais são as palavras acentuadas? Poética e política. Nós não podemos afirmar que são acentuadas pelo mesmo motivo? Podemos afirmar sim, são acentuadas pelo mesmo motivo. Ambas são proparoxítonas. Todas são paroxítonas? Isso eu não posso afirmar, porque elas não são paroxítonas, elas são proparoxítonas. Então, esse é o item correto para a resposta. As duas são proparoxítonas? Sim, as duas possuem acento na antepenúltima sílaba. E elas têm significados diferentes. Isso eu posso afirmar. A 10ª questão, sobre as palavras abaixo, só não podemos afirmar que empatia, família, gentileza, gratidão, intuição e resiliência cabem no mesmo campo de significado? Será que todas elas cabem no mesmo campo de significado? Duas delas possuem sinal de nasalização, intuição, gratidão.
As duas possuem sinal de nasalização. Duas possuem acento pelo mesmo motivo? Família, resiliência. As duas são paroxítonas terminadas em ditongo crescente. As que não possuem acento, todas são paroxítonas? Não. Intuição não é paroxítona, é um hiato que a gente tem aí com a vogal I, a semivogal I. E assim a gente corrige mais um questionário e a gente adquire mais um pouquinho do conhecimento, tá bom? I've never seen the sky light up